o ataque à Síria. Durante a campanha, nem faz muito tempo, o presidente Trump dizia o seguinte: eu não gosto do Assad, mas ele está fazendo um serviço que está matando o ISIS. E depois disso, o presidente Trump sugeriu que poderia haver uma frente internacional contra o terrorismo, contra o ISIS, que incluindo a Rússia. E, bom, a Rússia, que é a aliada preferencial dos sírios, do presidente, do ditador Bashar al-Assad. Bom, agora, ontem, assim, rapidamente, surpreendentemente, o presidente Trump bombardeia a Síria. Qual é o quadro, William? O que mudou, o que levou o Trump a essa decisão? Tem dois quadros aí implícitos na tua pergunta, Seidenberg. Um é o quadro mental, político, a visão de mundo do Trump. O outro é o quadro da realidade política relativa à guerra civil da Síria. Eu vou responder em primeiro lugar ao quadro mental do Trump. O Trump não tem exatamente uma visão estratégica das relações internacionais, nunca se preocupou com isso. O que ele tem é uma excelente noção de timing político doméstico. E essa decisão dele está muito mais presa ao que ele julga ser necessário para criar não só um impacto político interno nos Estados Unidos, mas, sobretudo, marcar uma diferença em relação à administração anterior, que é um tema recorrente na forma dele de discursar e apelar ao público, ao eleitor americano. Isso é feito pelo que os americanos chamam de gut instinct, e o que a gente chama em português de uma decisão visceral. Uma decisão que vem muito mais de como um político interpreta o ganho de curtíssimo prazo que ele pode ter do que uma visão mais abrangente. Você quer que eu passe agora ao segundo ponto, o quadro da guerra em si? Mais ou menos naquela linha, o Trump está em dificuldade interna e cria então uma ação externa. Não, é um pouco mais abrangente do que isso. Ele encara que a presença dele como líder americano é de sempre afirmar a prioridade do país em qualquer sentido. E isso implica dissolver, contradizer, refutar o que ele mesmo disse antes. O que interessa é a narrativa do momento, não exatamente a coerência de posturas em relação a qualquer tipo de assunto. A gente pode esperar ele mudar em relação à imigração, a gente pode esperar ele mudar em relação à reforma fiscal, a gente pode esperar ele mudar em relação à reforma do sistema de saúde americano, assim como ele mudou agora em relação ao que ele considerava essencial que fosse feito ou não fosse feito em termos de intervenção em conflitos externos. Agora, em relação ao conflito em si, como sempre acontece na política internacional, a realidade muitas vezes se impõe àquilo que os principais responsáveis por decisões acham que podem fazer. Então, a realidade do Oriente Médio é a seguinte: não é possível para os Estados Unidos serem considerados uma superpotência sem manter a sua presença lá. Eu não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim. O que eu estou afirmando, espero que o público me entenda, é que qualquer país que pretenda ser forte tem que ter uma presença em todos os lugares onde há conflitos. Então, a ideia que o Trump desenvolveu durante a campanha eleitoral, que não valia a pena, que era uma bobagem os Estados Unidos se meterem em conflitos como esse, ela perdeu para a realidade. Não há como eles não terem algum tipo de presença, e nesse caso significa presença militar. O conflito em si não muda com o que os americanos fizeram ontem. É um ataque limitado que não altera basicamente a relação de forças no campo de batalha, mas já criou uma realidade política pelas reações hoje, sobretudo da Rússia, muito importante. Os americanos e o Trump nesse ponto, ele é elogiável, eu repito, ele é elogiável, ele tem uma noção de timing político, que é o que explica ele chegar onde ele chegou. E essa noção de timing político ele aproveitou bem do ponto de vista dele, nesta crise em particular. Agora, a reação da Rússia. Havia ali toda uma aproximação entre Trump e Putin, e a Rússia agora, foi colocada contra a parede, né? Eu acho que essa aproximação, vou botar isso aí entre aspas, tá? Aproximação Putin... Trump, eu reitero, coloco entre aspas. Eu acho, e não sei da minha experiência observando esse tipo de situação,
Eu acho que é uma realidade que ela impõe aos presidentes da Rússia, ao presidente dos Estados Unidos, como impõe ao presidente do Brasil, ao presidente de qualquer país grande, importante, ela impõe ações. Não, essa aproximação não é suficiente para superar o que é uma rivalidade longa, não resolvida e difícil entre Estados Unidos e Rússia, em frente a alguns dos assuntos clássicos geopolíticos mais importantes da atualidade, que é a presença da Rússia na Europa, a relação da Rússia com os aliados ocidentais e particularmente algo que é histórico, isso vem muito antes do século XIX até, que é a tentativa da Rússia de estabelecer uma esfera de influência também no Oriente Médio, onde os Estados Unidos têm aliados tradicionais, onde os Estados Unidos, por mais que se diga que a China é o grande desafio do século XXI, o Oriente Médio continua sendo um lugar importante para os Estados Unidos também e que não pode ser deixado simplesmente à mercê do que os russos querem ou não querem fazer. Essa realidade se impôs. Uhum. Agora, ainda nessa questão da relação com as potências, o presidente Trump determinou o ataque uma hora depois de ter jantado com o presidente da China, o presidente Xi Jinping. Isso tem algum simbolismo? Quer dizer... É o que eu me referia quando eu falei do timing político internacional também. Uhum. O encontro do Trump com o Xi Jinping é cheio de significados simbólicos. Agora, é ingênuo acreditar que símbolos não têm influência sobre a maneira como chefes de governo e de Estado tomam decisões. Tem também. Uhum. Com a China, se a gente falar, vamos esquecer neste momento as questões de comércio, de investimento, de sistema financeiro e de alianças voltadas para o lado econômico. Vamos falar do campo tradicional da política internacional, das relações internacionais, do conflito. Uhum. A China tem colocado para os Estados Unidos uma situação de dilema grave, porque ela começou a exercer uma projeção de poder em águas e em regiões que nos últimos 40 anos era inconteste a presença americana. Uhum. De novo, eu não estou elogiando, ou eu não estou criticando, eu não estou achando bom, eu não estou achando ruim. Eu estou simplesmente constatando uma realidade de fato, na maneira como as grandes potências se relacionam. Esse desafio chinês aos americanos exige dos americanos algum tipo de postura. O que o Trump está, com esse ataque, mostrando a russos e americanos, é que a postura americana será mais agressiva. O que eu acho problemático nisso, Steinberg, que até aí eu acho normal. O que eu acho complicado é que, nas relações entre potências, quem tem o pensamento estratégico de longo prazo acaba prevalecendo. Esse pensamento estratégico de longo prazo eu vejo claramente na maneira como a liderança chinesa dá os seus passos. Uhum. Consigo enxergar um pouco no Putin também. O Putin vem de uma longa tradição europeia que se chama poder entre as nações, que é uma relação sempre baseada no exercício da força. Isso é tradicional no modo de pensar russo, não importa se eram os czares ou eram os comunistas, ou agora o Putin nesse regime de capitalismo de Estado que ele é o herdeiro. No caso do Trump, eu não vejo esse pensamento estratégico. Eu acho que o Trump, fatalmente, ao reagir sempre visceralmente, terá, como ele teve nesse caso, alguma vantagem imediata. Mas o que lhe falta é um pensamento de longo prazo. Bom, e para concluir, William, quais são os desdobramentos disso? Inicialmente, os americanos desmoralizaram as Nações Unidas, que é uma coisa que o Trump queria fazer já há muito tempo e que a embaixadora dele anteontem disse claramente. Olha aqui, se o Conselho de Segurança ficar nessa conversa toda e não fizer nada, nós vamos fazer nós. É uma desmoralização de uma instituição multilateral. Mas que os russos também vêm desmoralizando. Então aí não vamos dizer a culpa é só do Trump. Em segundo lugar, ele estabelece, e sobretudo para uma área importante do Partido Republicano, que vê a Rússia como adversária e como rival, e não como amiguinha, como o Trump fazia sugerir com o Putin, ele reestabelece a visão tradicional de Washington em relação à maneira como se comportar frente a Moscou. Terceiro, os aliados americanos na Europa se sentiram bem com esse ataque que foi feito durante a noite, porque
foi um ataque, de certa maneira, na direção correta, entre aspas, sem que eles tivessem que se meter nisso. Todo mundo fala muito na Europa em dar uma pancada no Assad e ninguém tem coragem de fazer. Em quarto lugar, é incógnita ainda. Como é que o Irã vai reagir? O Irã é um dos países mais importantes do ponto de vista da presença e da sobrevivência do Assad naquela região. O Irã é chave nessa equação. E há um outro fator, por último, sem eu querer complicar demais a cabeça do público, que é a Turquia. A Turquia, esse ataque a gás foi feito praticamente na fronteira com a Turquia. A Turquia, ela ensaiou uma reaproximação com a Rússia que agora se desfaz e ela de novo vira um pouquinho para o lado americano. É extraordinariamente volátil a situação na guerra civil da Síria. Esse ataque não resolve nada, mas cria uma realidade política interessante, fascinante. William Vac, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.